Olá, amigos, tudo bem com vocês? Já estamos em ritmo de carnaval, mas para não perder o costume, aqui estou eu então para postar algumas dicas, dessa vez de direito penal. Bom, para esse vídeo eu escolhi um tema bem interessante. Eu escolhi o tema culpabilidade. Vamos falar de culpabilidade. Professor, mas culpabilidade é algo imenso. Vai falar de tudo sobre culpabilidade? Não. Eu escolhi um tema da culpabilidade. Eu escolhi um dos elementos da culpabilidade. Um dos elementos que, na minha concepção, é um dos mais importantes. E, aliás, para muitos juristas, é o mais importante. De que elemento que eu estou falando da culpabilidade? Eu estou falando, meus amigos, da exigibilidade de conduta diversa. Todo mundo, no meio acadêmico, as pessoas que estão se preparando para concursos públicos, já ouviram falar desse elemento da culpabilidade, a exigibilidade de conduta diversa. O que é isso? Qual é a importância no direito penal? Qual a importância da exigibilidade de conduta diversa na teoria geral do delito? Meus caros, ao nosso ver, esse elemento ele norteia toda a culpabilidade. É um dos elementos mais importantes, inclusive, para oferir a responsabilidade criminal de alguém. Bom, vamos começar, amigos, devagarzinho. O que seria essa exigibilidade de conduta diversa? Isso quer dizer, meus caros, que para o Estado poder punir uma pessoa, e para alguns, inclusive, para o Estado entender que o comportamento daquela pessoa é criminoso, é preciso que, no caso concreto, o Estado e a sociedade esperem desse indivíduo um comportamento diferente daquele que ele teve. Ou seja, era possível, amigos, que esse indivíduo agisse de outra forma e não de acordo com a forma criminosa. Ele poderia ter agido de outra forma e resolveu cometer o crime, resolveu cometer a infração penal. Eu costumo usar um exemplo que, na minha opinião, é bem elucidativo. Imaginem, amigos, uma mãe que está em casa assistindo sua novela, e nisso ela percebe que o seu filho de 10 anos de idade entra correndo pela casa, porta fora, porta dentro, aliás, né? Entra correndo e acaba derrubando um vaso valiosíssimo, destruindo esse vaso. O que acontece? Essa mãe, obviamente, vai querer punir o seu filho, vai querer castigar o seu filho, porque ela entende que ele não deveria ter entrado em casa correndo, esbaforido daquele jeito, causando um imenso prejuízo patrimonial. A mãe então coloca o filho no quarto o dia inteiro para ele pensar no que ele fez. Só que durante o castigo, o que essa mãe descobre? Essa mãe descobriu que o seu filho entrou correndo em casa, desesperado, esbaforido, porque um pitbull estava solto na rua, pois a vizinha tinha deixado o portão aberto e ele estava perseguindo o menino. E o menino, então, acabou entrando em casa para não ser atacado pelo cão. O que a mãe percebe? Ela pensa que sim. Mas só um pouquinho. Se o meu filho não tivesse entrado correndo em casa, haveria um dano sério. O meu filho poderia ser morto pelo animal, até mesmo sofrer lesões gravíssimas. Então, peraí, eu não poderia exigir, naquele caso do meu filho, uma outra atitude, um outro comportamento. A mãe, então, de forma sábia e correta, vai fazer o quê? Vai retirar o filho do castigo. Vai mostrar, pessoal, que naquele caso ele não poderia ser punido, pois não existia outra forma dele agir. A mãe não podia exigir dele outro comportamento. O que eu estou fazendo com essa comparação? Mostrar que essa mãe é o Estado. Mostrar que esse filho é a sociedade. O Estado-mãe só pune a sociedade filho se for possível exigir desse filho um comportamento diferente.
E aí, pessoal, o que acontece? Quando é possível exigir um comportamento diferente, nós temos a exigibilidade de conduta diversa. E quando não é possível, como nesse exemplo da mãe, quando não há possibilidade de exigir desse indivíduo um comportamento diferente daquele que teve, aí nós vamos estar diante, pessoal, de uma excludente de culpabilidade, a chamada inexigibilidade de conduta diversa. Vejam vocês o que nós estamos falando agora, de uma excludente de culpabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa. Bom, qual é a origem disso, amigos? Qual é a origem da inexigibilidade de conduta diversa? Pessoal, em 1962, um sujeito chamado Odin Americano escreveu uma obra chamada Estudos de Direito e Processo Penal em homenagem a Nelson Hungria. E ele foi o primeiro a trazer apontamentos para nós da inexigibilidade de conduta diversa. Ele citava dois exemplos. O exemplo do cavalo bravio e o exemplo da parteira. O cavalo bravio, amigos, era mais ou menos assim. O patrão, dono de um cavalo muito chucro, muito bravio, mandou que o cocheiro pegasse o animal e cavalgasse pelas terras para resolver algumas coisas. Esse cocheiro previu que, em virtude do animal ser arredio, poderia causar danos a algumas pessoas, inclusive no manuseio com o cavalo. Só que o patrão não quis saber e disse para ele: se tu não cumprir o que eu estou dizendo, eu vou te demitir. Ele, receoso com isso, decidiu cumprir a ordem do seu patrão e acabou, meus amigos, então, cavalgando com esse animal, causando algumas lesões. O tribunal, na época, achou por bem absolver esse cocheiro, entendendo que naquela situação concreta não seria razoável exigir desse cocheiro um comportamento diferente, até porque existia o risco ao seu emprego. Esse é o caso do cavalo bravio. O caso da parteira qual era? Bom, algum tempo atrás ainda, mais antes ainda do que da obra, um patrão de uma determinada empresa estabeleceu que assim que uma moça estivesse grávida, o pai da criança, funcionário da empresa, teria direito a um dia de folga. O que os funcionários faziam? Eles diziam então para a parteira que se uma criança nascesse no domingo, ela deveria registrar o filho, a criança, numa segunda-feira, para eles terem direito à folga. E aí ela, sabendo que se ela não fizesse isso, eles procurariam uma outra parteira para seus préstimos e que aquilo era seu ganha-pão, começou a fazer o quê? A falsificar inúmeros registros de nascimento com o dia errado. Também foi absolvida em nome dessa tese, que na época era recente, chamada de inexigibilidade de conduta diversa. Bom, nos tempos atuais, como a gente entende a inexigibilidade de conduta diversa? Meus caros, entendemos tal medida, primeiro, como de regra uma causa supralegal de excludente de culpabilidade. Como assim causa supralegal? Simples, não é uma excludente prevista em lei. Nós não encontramos dentro do Código Penal brasileiro um artigo que regule com exatidão e precisão a inexigibilidade de conduta diversa. Ele faz parte, amigos, tal excludente, de um contexto. Faz parte de um contexto, vejam vocês, em que todos nós sabemos, por questões jurídico-penais, que não é razoável que o direito penal puna alguém por algo que não seria possível exigir. Mas eu quero que vocês tenham muita atenção. Por quê? Porque embora nós tenhamos uma causa supralegal, certo? Ela marca presença no sistema penal brasileiro e, ao contrário do que muita gente pensa, ela não vale apenas, meus caros, para crimes dolosos, intencionais. É pacificado, inclusive, nos nossos tribunais superiores,
STF, STJ, que a inexigibilidade de conduta diversa vale inclusive para crimes culposos. Eu vou dar um exemplo de cada um. Olhem só a inexigibilidade de conduta diversa para crimes dolosos. Imaginem, pessoal, que um salva-vidas precisa salvar 3 pessoas que estão se afogando no mar. Ele nada até a primeira pessoa, resgata para a margem, traz para a areia sã e salva. Vai de novo, não pode perder tempo. Nada, resgata a segunda pessoa, traz para a areia sã e salva. Quando ele está indo resgatar a terceira pessoa, ele sente câimbras e sabe que não vai conseguir voltar com essa pessoa. Ou volta ele sozinho e salva a sua vida, ou acaba morrendo os dois. Então, ele chega até tal pessoa, percebe que não conseguirá voltar com ela, vira as costas e vem embora. Nesse caso, amigos, ele acabou sacrificando a vida daquela pessoa no mar para salvar sua própria vida. Talvez algum aluno vai dizer assim, mas professor, nesse seu exemplo, nós não estaríamos falando, ao invés de inexigibilidade de conduta diversa, nós não estaríamos falando de estado de necessidade? Não, amigos. Por que não? Porque o Código Penal proíbe, nesses casos, o estado de necessidade. Ele diz claramente o quê? No artigo 24, parágrafo 1º, lá do teu código, diz assim: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Como o salva-vidas tem dever legal de enfrentar o perigo, ele não pode alegar estado de necessidade. Professor, então ele será condenado pelo homicídio? Não, amigos, ele será absolvido. Porque, não obstante ele não possa arguir estado de necessidade, a pergunta que se faz é: era possível exigir desse salva-vidas um comportamento diferente? É claro que não. O Estado não poderia, pessoal, exigir a morte desse salva-vidas. Então ele será absolvido, mas não por uma excludente da ilicitude, que é a inexigibilidade, que é o estado de necessidade, mas sim por uma excludente de culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Logo, o fato dele será típico, ilícito, mas não culpável. Esse é um caso de inexigibilidade de conduta diversa por um comportamento doloso. Foi intencional do salva-vidas salvar sua vida e deixar a vítima no mar. Agora, como seria um caso de inexigibilidade de conduta diversa para crimes culposos? Como seria isso? Amigos, imaginem o caso de uma mãe. Uma mãe está em casa e ela tem que trabalhar. Ela tem uma criança pequena. Não tem ninguém que possa ficar com a criança. Imaginem que todas as creches estão de greve. Ela imagina que essa criança sozinha em casa pode vir a se machucar, vir a causar danos, enfim, vários problemas. Mas essa mãe precisa do seu sustento e ela vai trabalhar e deixa a criança sozinha em casa. Meus amigos, essa criança vem a se lesionar. Daqui a pouco vem a morrer. Essa mãe vai ser absolvida? Vai, porque analisando o caso concreto, não era possível exigir dessa mãe um comportamento diferente. E ela foi o quê? Negligente. É um caso de inexigibilidade de conduta diversa, baseada na forma culposa, baseada na negligência. Bom, dito isso, eu quero que vocês entendam até aqui o que eu falei. A inexigibilidade de conduta diversa é uma causa supralegal. É um contexto geral que nós adotamos no direito penal brasileiro como uma excludente de culpabilidade. Mas dentro do Código Penal, será que existem reflexos da inexigibilidade de conduta diversa? Existem, amigos. Existem 2 institutos, que é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Mas esse assunto é assunto para a nossa próxima aula, para o nosso próximo vídeo. Então, por enquanto, eu fico por aqui e logo em seguida já coloco o segundo vídeo, que é a complementação desse. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.